Muito bem, estamos gravando. Aqui está o quadro, tá? Então vamos lá. Isso aqui é... Não vou nem colocar a data, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. Mate 2. Hoje é 13/10/22. Certo? O que a gente vai fazer hoje é começar de onde a gente parou na aula passada, tá? A gente estava vendo o tópico seno, cálculo do seno e do cosseno da soma e da diferença, né? De dois ângulos. Deixa eu fechar aqui a internet que está pesando um pouquinho. Espero que melhore agora. Então, exemplos. Esse é o tópico da aula, né? Dá uma circundada aqui. Tá dando para ver bem, né? Então, vamos lá. Calcule. Dois pontos. Letra A. Tipo seno de 75 graus. Seno de 75 graus. Bom, a gente não sabe, né? Esse não é um daqueles ângulos notáveis que a gente tem naquela tabela, que obviamente todos vocês já decoraram, assim, já está no DNA de vocês, claro. Mas em todo caso, eu vou fazer aqui a tabela. Depois vocês falam mal de mim, né? Então assim, ó. Pá, pá. Isso. Agora aqui, pá. Aqui 45. E aqui 60. Aqui seno, cosseno e tangente. Vamos apagar aqui um pouquinho, né? Enfim. Então, aqui, seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3 raiz de 3
sobre 3. Aqui é tudo raiz de 2 sobre 2, né? Não. E, claro, tangente é seno sobre cosseno, como são iguais, isso aqui dá 1. E aqui o 60 é ao contrário do 30, né? Então dá raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2. E raiz de 3. Show de bola. Muito bem. Então, repare que seno de 75 graus a gente não sabe, assim, direto, calcular. Mas a gente pode observar que isso aqui é seno da soma de dois ângulos que a gente conhece bem. 30 mais 45. Estão lembrados disso? Infelizmente. Estão lembrados? Eu não acredito muito, mas tudo bem. Então tá. E aí, como é que faz isso aí? Se lembram? É o cosseno de um vezes o cosseno do outro, mais o seno do outro, mais o É, isso mesmo, muito bem, muito bem, muito bem. Cosseno do primeiro mais o cosseno do segundo, vezes. vezes o cosseno do Aí segundo, mais. mais o seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. Muito bem, parabéns, 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 parabéns. Muito bem, muito bem. Vou colocar aqui, né? Deixa eu só fazer aqui o erro comum que as pessoas cometem, porque alguns de vocês podem estar, né, podem não estar atentos, podem não estar lembrados do que eu falei, né? Isso aqui não é igual. Tá dando para ver aqui? Não, né? Não é igual ao seno de 30 mais o seno de 45 graus. Não é, tá? Isso não é verdade. Infelizmente não é. Eu costumo dizer que isso significa que o seno não se comporta bem com a soma, né? Ele se comportaria se fosse assim, né? Se o seno de 30 mais 45 fosse o seno de 30 mais o seno de 45. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, como é que é? Como é que a gente deve fazer, né? A gente deve usar as fórmulas do seno da soma do seno da soma com o seno da soma de dois ângulos, que é o tópico de hoje, né? Eu vou colocar aqui do lado as duas fórmulas, né? Que é a seguinte: o seno da soma de dois ângulos A mais B, você poderia chamar de XY, alfa e beta, enfim, é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Eu botei parênteses aqui, não botei aqui, né? Saco. Seno de A, tanto faz, tá? Bota parênteses ou não, tá? Seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Tá? E claro, também vai ter uma fórmula para o cosseno, né? Cosseno de A mais B vai ser igual a cosseno de A cosseno de B. Isso, menos. Esse menos ficou feio. Menos seno de A vezes seno de B. Isso mesmo. Então aqui as duas fórmulas que vão ajudar a gente nessa parte. Certo? Então, repare que o A e o B aqui estão fazendo o papel
da decomposição que você adotou para o ângulo, né? Por exemplo, para esse ângulo de 75 graus, eu decompus ele como soma de 30 mais 45. Então, o A seria o primeiro ângulo e o B seria o segundo ângulo, né? Então, aqui seria o A seria 30. O A seria 30. E o B seria 45 graus. Então, é só seguir a fórmula, né? Às vezes eu chamo A do primeiro ângulo e B do segundo, né? Então aqui, ó, seno da soma de dois ângulos, A mais B, né? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então vamos lá. Então, seno de 30 graus vezes o cosseno de 45 mais seno de 45, né? Vezes cosseno de 30 graus. Pronto. Agora é só substituir os valores que a gente tem na cabeça, né, dessa tabelinha aqui, né? Isso aqui daria o quê? Daria... Vou botar aqui assim. Isso aqui seria meio. Seno de 30 é meio, né? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Certo. Isso pode ser escrito de diversas maneiras, né? Uma delas é essa aqui, ó. Raiz de 2. Muito bem, raiz de 2 sobre 4. Mais raiz de 6 sobre 4, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3. Certo? Pronto, essa é uma resposta. Outra maneira de escrever essa resposta, agora eu vou botar de azul. Agora eu vou ter que simplificar isso aqui. Hã? Vou ter que simplificar aqui. Tem que simplificar como? Como é que você acha que eu devo simplificar aí? Só tô perguntando. Não, você agora perguntou, agora é contigo. Fazer a soma. Hã? Fazer a soma não precisa. Como é que faz a soma? Vai Igual A raiz de 4. 2 raiz de 2 mais... Tem como abrir a raiz de 6? Tem, raiz de 2 vezes raiz de 3. Põe raiz de 6, tem um 4 embaixo. Ah, é. Raiz de 6 sobre 4. Pois é, olha. Pá. Agora Olha, foi bem útil essa simplificação. Sem ela a gente não conseguia. Bem, né? Ainda bem que ela tá aqui. Professor, mas não dá pra fazer a raiz de 2 mais a raiz de 6? Quanto é que dá a raiz de 2 mais a raiz de 6? Não fica a raiz de 8? Vamos ver. A gente não fala. Ele pediu. Não tô brincando. Olha aqui, ó. Não, olha aqui, não. É muito importante isso que ele fez agora e modéstia à parte que eu vou fazer agora. Ele está dizendo que eu posso fazer isso, ó. Raiz de 2 mais raiz de 6. Isso aqui dá raiz de 8. Será que eu posso fazer isso? Muita gente tem essa dúvida. Mas eu vou te mostrar para vocês uma maneira de, em grande parte das vezes, você tirar a sua dúvida. Pega essa situação aqui e coloque numa circunstância que você conhece bem o resultado. Por exemplo, raiz de 4 mais raiz de 9. Você sabe que isso aqui dá o quê? Isso aqui é 2, né? E aqui é 3, né? E esse resultado aqui vai dar 5, né?
Agora, se você fizer do jeito que você está falando, isso aqui vai dar raiz de 13. Raiz quadrada de 13 é 5. 5 ao quadrado dá 25, não dá 13. Então não pode. Não pode. Agora, e se fosse raiz de 2? Vou botar até outra cor aqui. Se fosse raiz de 2 vezes raiz de 6, eu poderia fazer raiz, isso aqui igual a raiz de 12? Não, você soma. A gente acabou de somar. 2 vezes 6, 12. Aqui. Repare, eu disse que na soma não pode juntar raiz com soma, né? Mas no produto pode? Vamos ver. Esse sinal de vezes aqui, esse sinal aqui, ó, ficaria vezes, né? Aí aqui ficaria 2 vezes 3, daria 6, né? E aqui daria o quê? Aqui daria raiz de 36. Raiz de 36 é 6? Funciona. O produto das raízes é igual à raiz do produto, mas a raiz da soma não é igual à raiz a soma das raízes não é igual à raiz da soma. Funciona bem para o produto, mas não funciona bem para a soma. Essas coisas confundem as pessoas, né? Então, por isso que eu estou dizendo, quando você tiver uma situação dessa, bota em números que você sabe quanto é que dá, e aí você tem uma probabilidade grande ou de não cometer o erro, ou de usar a propriedade corretamente. Se for a soma, você provavelmente não usaria essa propriedade, porque ela está errada. Visivelmente, esse exemplo aqui, ó, 4 mais 9, né? Raiz de 4 mais raiz de 9. Mas se fosse o produto, você provavelmente usaria, porque deu certo com 4 e 9, né? Se aqui fosse vezes. Isso não garante 100% do acerto, tá? Mas garante, olha, uns 95% de acerto. Não é uma boa coisa de se fazer. Tá? Então, vou botar aqui, vou fazer uma observação aqui sobre esse tópico aqui, né? Observação sobre operações com raiz. Tá? Deixa eu gravar isso aqui logo. Salvar como. Deixa eu ver aqui. Documentos. 22.2. Cadê? Como é que eu faço aqui uma nova pasta? Dá para criar uma nova pasta aqui? Deve dar, né? Não dava? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Então aqui vou botar aqui aula, quadro, tá, aula, quadro, aula, vou botar aqui 13, 10, 2022, salvar. Tá, eu vou fechar esse quadro porque tá dando retardando, tá dando um atraso na caneta, entendeu? E eu vou ter que recomeçar de novo o quadro. Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui, pá. Aqui, recente. Pronto. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, eu não posso fazer isso que você falou, viu parceiro?
Não posso fazer. Mas eu posso fazer uma coisa mais interessante do que ela propôs. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Repare, viu? Eu vou fazer o seguinte, ó. Note que aqui tem uma coisa em comum, ó. Você tem dois termos aqui, né? Duas coisas somando, certo? Termo é o que soma. Vocês estão vendo coisas comuns desses dois termos aqui? O que, por exemplo? O que? Denominador? Quanto é que é o denominador? 4, né? 2 vezes 2, né? Porque, então, eu concordo com você. Um é 2, mas tem outro 2 ali também que eu posso fazer 2 vezes 2 já. Só isso? E a raiz quadrada de 2. Então eu posso pegar isso aqui, ó. Ó, vou ver se eu consigo. Isso aqui, ó, é comum, ó, aos dois termos, ó. E eu posso colocar isso aqui em evidência. Ó. Isso aqui igual a raiz de 2 sobre 4 vezes o que sobra, né? O que sobra do primeiro termo é 1 mais o raiz de 3. Ah, mas é bastante elegante, né? Nossa, eu prefiro a parte de cima ali, quando eu perguntei se dá pra fazer dois vezes. Não, pera um pouquinho. Isso ficou lindo, cara. Dá até pra fazer uma tatuagem. Olha aí. Tão bonito. Essa resposta é sim. Tá certo? Assim você que tá certo. Dessa vez eu não sei. Não, essa tá certo, sim, claro. Não, essa daí eu não entendi. Porque eu estou usando a propriedade distributiva aqui, né? Ah, sim. Ah, ela se convenceu. Bom, eu falei sobre isso já aqui, tá? Vocês têm que estudar, minha gente, também, né? Muito bem. Agora, e se eu perguntar para você quem é o cosseno? Então a letra A está respondida. Tem 3 respostas, as 3 estão corretas, tá, pessoal? As 3 estão corretas. Outra coisa, se você quiser saber o resultado em decimais aproximado, bom, isso pode ser calculado com uma calculadora aqui, né? Vou chamar uma calculadora aqui. Tá. Então, você pode pegar, ó, 2 raiz. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Não, vou fazer isso aqui. 2 raiz dividido por 4 igual mais 6 raiz dividido por 4 igual. Tá aqui o resultado. 0,9659. Dá para fazer um copy paste aqui disso? Não vai dar. Vamos lá aqui. Pior que a calculadora some, né? Saco. 0,9659, tá? Aproximadamente. 9659. Eu acho mais fácil, em termos de calculadora, usar essa segunda aqui, ó. Claro que vai dar a mesma coisa, né? Senão eu teria feito alguma coisa errada. Então, 2 raiz mais 6 raiz igual, dividido por 4 igual. Ó, 0,9659. Tô escrevendo até a quarta decimal com aproximação, né? Como depois do 9 é 2, fica o 9 mesmo, né? Tá certo? Eu vou colocar aqui o resultado, só porque eu coloquei aproximadamente igual, tá? E obviamente essa resposta de baixo vai dar a mesma coisa, claro. São 3 maneiras de escrever o mesmo número, entendeu? Tá certo? Agora,
Vou dar outro exemplo. Tem intervalo agora? Hã? Intervalo agora, cara. Intervalo às 13h. Eu não sei quando é que é o intervalo. Quando é que é o intervalo? Não tem? Ah, tá bom. Vocês estão mentirosinhos, né? Falei que eu tinha intervalo agora, não sei. Ó, agora eu vou pedir a tangente de 15 graus. Até gente não me lembra. É seno sobre cosseno. Ah, Quem estuda a prova aqui é Estudou tanto, tirou a mesma matéria. olha, pessoal, é o seguinte. Eu tô nessa aula. Letra B. Tangente de 15 graus. Tangente de 15 graus. E aí? Alguma ideia? É 45 menos 30. Ó, boa, boa. Isso aqui, ó, pode ser escrito como a tangente de 45 menos 30. Por que ele escreveu 45 menos 30? Não é só porque é daqui. Eu podia fazer 115 menos 100. Mas por que 45 menos 30 é legal, é uma escolha boa? Porque a gente conhece tudo sobre esses dois ângulos, né? Sim, senhor, tudo. Lembre da grande frase do meu professor, que eu acho que eu falei aqui. Quem tem seno e quem tem cosseno tem tudo na vida. Não é só tangente não, tem tudo na vida. Hein? Quem tem seno e tem cosseno tem tudo na vida. Na vida dentro da trigonometria, né? Infelizmente. Mas é verdade, tem a tangente, como ela falou aí, né? Seno sobre cosseno. Não foi você que falou? Foi ela? Não, eu falei que a tangente é assim, mas ela falou agora. Tudo bem. Mas tem secante também. Já ouviram falar numa coisa? Tu já falou secante, cossecante, cotangente. Tu sabe o que é secante? É o do cosseno. É? É o do cosseno. Mas é o que do... Cossecante é do seno. Não. Tudo bem. Mas é o que do cosseno? É o contrário. É o contrário. O que é o contrário? Menos? Invertido. Ou seja, se o seno de um ângulo dá, sei lá, 4/5, o cosseno, de novo, se o cosseno de um ângulo dá 4/5, a secante dá 5/4. É só inverter. Se o cosseno der 1/3 de um ângulo aí qualquer, der 1/3, a cossecante desse ângulo dá 3. 3 sobre 1 que é 3, né? Exatamente. Então é verdade. Quem tem seno e quem tem cosseno tem tudo na vida, inclusive a tangente. Mas aí, como é que faz, né? Bom, como falaram aí, não vou entrar em discussão. Isso aqui é nada mais nada menos que seno de 45 menos 30 dividido pelo cosseno de 45 menos 30. Repare, pessoal, que eu faço questão de não esquecer dessas bolinhas aqui, né? Eu falo 30, mas é 30 graus. Você tem que botar a bolinha em cima. Se você não botar a bolinha em cima, sabe o que está dizendo? Isso aqui, ó. 30 graus. Não. Boa, não, mas não é. Isso aqui seria 30 radianos. Isso aqui seria 30 radianos. Quando você não põe a bolinha, você está dizendo é radianos. Então você tem que botar. Tá? Mas radianos não é mais de 20? Como? Radianos não é de 20? Não,
Você tem um ângulo igual a 30 radianos. Tem. Entendeu? Eu estou falando isso, vocês não são culpados de esquecerem, infelizmente, né? Quer dizer, não. Não são culpados, porque é o seguinte, por que eu estou dizendo infelizmente? Porque é uma convenção, né? Simplesmente uma convenção. Por exemplo, quando você escreve raiz cúbica de 4, você tem que escrever assim, né? Ó, não é? Raiz cúbica de 4. Você não pode escrever isso aqui, né? Raiz cúbica de 4. Isso aqui é quadrado, ou seja, tem um 2 aqui, ó. Que o pessoal combinou de não precisar botar. Quando for raiz quadrada, não precisa botar. Pronto, é a mesma coisa com radianos. Quando for radianos, não precisa botar nada. Agora, se for grau, tem que ter a bolinha. É uma convenção, né? O pessoal adotou. Muito bem. Então, a gente tem que calcular o seno e o cosseno. Ok, vamos fazer isso aqui. Vamos dividir isso aqui em 2 itens, né? Item 1. Vamos calcular o seno de 45 menos 30 graus. Como é que eu faço? Bom, vamos usar essas fórmulas aqui, né? Só que essas fórmulas estão escritas para o seno da soma e não da diferença. E aí? Aí eu lembro para vocês que a gente viu isso, tem uma fórmula também para a diferença aqui, ó. Tá aqui, ó. É a 2. Só assim que faz. Essa 2 aqui, né? Eu acho que não me lembro direito. Eu sei que ali de cima é a da soma, mas aqui embaixo eu acho que eu fiz, né? Eu acho que eu botei aí realmente. 45 menos 30. É a mesma. É a mesma questão, né? Ótimo. Mas é aqui, se eu botar o menos aqui no lugar do mais, como é que essa fórmula aqui do lado direito modifica? É porque, tipo, em vez de ir pra cima, vai pra baixo. Aí no quarto quadrante, entende? E? Aí no quarto quadrante tem um que é negativo Tem. e outro positivo. Olha, se você vai para baixo, quem está se mexendo aqui é o B, né? Então, se você vai do primeiro quadrante para o quarto quadrante, o cosseno muda de sinal? Não. E o seno? Muda. Então aqui muda. Ciclo trigonométrico é demais, né? Eu tava pensando no tópico, não, como é que aconteceu isso? Olha. Exatamente, é bem isso. E aqui na de baixo, ó. Cosseno de B, se eu botar aqui no lugar de mais B, menos B, vai mudar o sinal, o cosseno de B? Não. E o seno de B? Então aqui fica mais. Show de bola. E isso está ligado também com o conceito de função par e função ímpar, né? Que como o cosseno está no eixo horizontal, eu tenho certeza que tá vendo bem isso que eu estou falando. Quando você bota para cima o ângulo, do lado positivo ou para o lado negativo, o cosseno continua do mesmo jeito que estava antes, para cima ou para baixo, está para cá. Ah, mas se for para o outro quadrante vai ficar negativo, tá? Mas se for para cá também vai ficar negativo. Ou seja, trocar o sinal do ângulo não troca o sinal do cosseno. Isso significa que a função cosseno é uma função par. Já o seno é ao contrário. Você tem um ângulo. Eu estou fazendo de repente ao contrário aqui para você, né? Não sei como é que você está vendo aí. O centro está aqui. Eu tenho que mostrar ao contrário. O ângulo positivo está aqui, né? Não é isso? Porque se eu fizer assim, vocês estão vendo ao contrário, né? Sim. Então aqui, ó. Que para mim aqui é o certo, mas para você. Então aqui, ó. Isso aqui é o sentido positivo do ângulo, né? Olha o seno. O seno está pro lado positivo, né? O seno está aqui, ó. Você faz um ângulo negativo, ele vem para cá, ó. Aí o seno também troca de sinal. Quando você troca o sinal do ângulo de positivo para negativo, o seno, que é a projeção aqui, deixa de ser positivo para ser negativo. Então você troca o sinal do ângulo, troca o sinal do seno. Isso é o sinal de que uma função é ímpar. Então cosseno é a função par e seno é a função ímpar. Crucial. Quando eu fiz as vezes, eu não pensei nisso.
Pode ser. Depois do A, D e a F são idênticas e tá com respostas diferentes. Eu vou dar uma olhada. Funciona uma programação. Não, isso é sinal de que eu não sei. Eu fiz alguma coisa diferente, mas na hora do copy paste, eu dei o copy paste e não corrigi, né? Deixa eu ver. Essas duas. Elas são idênticas, né? Sim. A resposta é diferente, tá errado. Eu acho que eu tinha que tocar para cosseno aqui. Eu vou dar uma olhada lá depois. Mas então de novo, né? É só você usar as fórmulas, né? Então isso aqui vai ser igual a... Ops. Isso aqui vai ser igual a seno do primeiro, seno de 45 graus, vezes cosseno de 30 graus, menos agora, né? Menos o seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus. Então isso aqui dá o quê? Raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 menos seno de 30 é meio e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí de novo, o que é que vocês acham que eu devo fazer aqui para dar uma simplificada? Na verdade tá feito aqui, né? Você pode fazer assim, ó. Hã? Você pode, exato, bem parecido, né? Você pode fazer sobre 4, né? Você pode fazer assim. Raiz de 6. Raiz de 2. Menos raiz de 2. Sobre 4. Né? Ou pode fazer assim também, né? Isso aqui é comum, ó. Ó. Opa, errei. Aqui, ó. Isso aqui é raiz de 2 sobre 4, né? Então isso aqui fica igual a raiz de 2 sobre 4 vezes, quem sobrou aqui? Raiz de 3 Menos 1. Isso aí. Até que é fácil também. Mas esse já é o resultado final? Sim. Esse aqui também já é o resultado final. Isso aqui também já é o resultado final. Só que são 3 maneiras de escrever a mesma coisa, entendeu? Uma tem certas vantagens em relação à outra. Por exemplo, essa primeira maneira aqui, isso aqui já é a resposta. Mas essa maneira aqui não está completamente simplificada, né? Dá para fazer esse 2 vezes 2, 4 aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Assim fica... Você não concorda que isso aqui está mais simplificado do que isso? Tá. Então, isso aqui é uma resposta? É, mas essa aqui, entre aspas, é melhor. Entendeu? E a de baixo também é uma boa forma também, né? Tá certo? Estudar não é tão difícil. Estudar não é tão difícil. Estudar não é difícil, matemática é fechada. Nossa! Magoei. Agora eu magoei. Não, professor é legal. Eu tiraria um ponto por essa. Boa ideia. Boa ideia. Pode ficar muito que não tem nada. Cadê a Dani? Dá um ponto. Dani no terceiro ano. Professor, é isso. Tu dá onde no terceiro ano? Ainda não dei, não, mas se botarem para eu dar, eu dou, né? Tu sabe quem é que dá? Não. Olha lá, aí estou fazendo, agora o cosseno, né? Repare, não se esqueçam, a gente quer a tangente, né? Então, calculando o seno, vamos calcular o cosseno agora. Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula lá correspondente. Cosseno
cosseno do primeiro ângulo, que é 45 graus, vezes o cosseno do segundo, menos, não, mais, né? Mais, cuidado aqui, mais o seno do primeiro ângulo, que é 45, vezes o seno do segundo, que é 30 graus. Aí vamos lá usando a tabelinha, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, meio. Aí de novo, né? Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Isso aqui pode ser escrito como raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, né? Porque aqui dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Ou, de novo, observando que você tem essas coisas em comum aqui, ó. Chegou quase na hora. Tá. Você pode simplificar da seguinte forma: raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 mais 1. Certo? Agora veja como é que são as coisas, né? Eu dei duas formas, na verdade são 3 respostas, que claro, são os mesmos números, mas expressos de formas diferentes, né? Claro que esse primeiro formato aqui, eu acho que nós concordamos todos, né? Que é o pior deles, né? Ó, eu tô falando uma coisa séria aqui, viu? E tá gravando. Quer dizer, o pito que eu dou em vocês aqui tá sendo gravado também. Ouviu, né? Depois não diga que o senhor não avisou. Entendeu? Então aqui, ó, o que eu estou dizendo é o seguinte: claro, a gente está meio que de acordo que essa primeira forma aqui é a pior das 3, né? E aqui embaixo também. Mas se você olhar esse formato aqui, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, ou esse de baixo aqui, você pode ficar em dúvida. Pô, eu acho que o de cima está melhor. O de baixo não vi vantagem, não. Que isso, cara? Entendeu? Tem água toda. Uma pena que isso tenha acontecido. Não, porque o que eu vou dizer é muito importante. Tá, pode falar. Entendeu? É só água. Posso continuar? Pode. Tá. Então assim, ó, repare que para o nosso caso, a melhor das 3 formas será esta aqui, essas terceiras formas aqui. Por quê? Porque a gente quer colocar aqui em cima, né? Ó, no numerador e do denominador. Nesse numerador vai aparecer isso aqui, ó. E no denominador vai aparecer isso aqui, ó. Vocês percebem que quando eu botar 1, esse número dividido por esse, que vai acontecer? Vocês percebem isso? O que percebem? Professor, a da versão vermelha ele é até mais fácil que o resultado da amarela. Por quê? Porque já tem meio que pronto o negócio ali do que o senhor Mário. É só fazer os dois de novo. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Só que falados de maneira diferente, expressos de maneira diferente. Vai dar menos um. Calma. Vamos substituir então. Vamos substituir. Isso aqui dá igual. Ó. Traço de fração, tá aqui, ó. Aí eu vou colocar esse resultado aqui em cima. Vai ser raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 menos 1. E embaixo vai ser outra resposta, né? Ó, raiz de
3 sobre 4, não, raiz de 2, né? É, raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 mais 1. Então vamos lá. Raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 3 mais 1. O que é que vocês acham que eu devo fazer agora? Hein? Concordam com ela? Ó, olha o que eu vou fazer. Ó, porque isso é igual a isso. E quando eu faço um número dividido por ele próprio, sempre dá 1, né? Aí o resultado fica só isso aqui, ó. Fica de raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1. Não tem como simplificar mais que isso. Simplificar como? Deixar uma só em cima e uma só embaixo. Não tem como fazer isso. Você quer que eu cancele o que aqui? Raiz de 3? Não dá pra fazer, eu acho. Eu acho que não dá pra diminuir da raiz. Pois é. Só se tem a mesma questão de fazer um mais da raiz, não tem como tirar o outro. Então repare, se eu não escrevo assim, não ficaria tão fácil de cortar esses dois caras aqui, né? Se eu adotasse esses dois aqui, ó, esse, raiz de 6 menos 2 dividido por raiz de 6 mais 2 sobre 4, claro, ia dar a mesma coisa, né? Mas ia exigir um pouco mais da gente. O que a gente faria se tivesse adotado? Se tivesse adotado o outro, vamos fazer. Vamos fazer aqui, como é que eu faço? Vou colocar aqui uma observação, né? Se fosse isso aqui, né? Se fosse... seria assim que eu tenho que fazer, ó. Isso para mim já está sendo desagradável. Olha aqui. Raiz de 6 menos 2 menos raiz de 2 sobre 4 e raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Isso aqui teria que ser tratado assim: raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 vezes o inverso dessa, né? 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Aí 4 dividido por 4 dá 1, aí ficaria raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Tá. Ah, mas está diferente ou está igual? É igual. Não. É a mesma coisa, é o mesmo resultado. Pode não parecer, mas é. Quer ver uma coisa? Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3, né? Raiz de 6, né? Raiz de 2 vezes raiz de 6, posso escrever assim, né? E aqui embaixo, idem. Raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 2 é comum, né? Então eu posso fazer assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3 menos 1 e raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1. Ó, isso aqui dá raiz de 3 menos 1 dividido por raiz de 3 mais 1. Né? Claro, tem que dar a mesma coisa, senão tá... Tá, e no caso lá em cima, tu cortou os quatro. Como? Lá em cima tu cortou os quatro. Cortei.
Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte: qual é a melhor maneira de dar resposta? Depende. Depende. Para certos casos, essa amarela aqui, ó, vai ser melhor. Para outros, como no nosso caso aqui, essa aqui foi melhor. Olha o tanto que a gente precisou trabalhar para chegar aqui. Entendeu? Eu não sou muito bom desses exemplos, mas isso também acontece com a língua portuguesa, né? Você pode dizer aquela casa é bonita, mas pode dizer que aquela casa é bela. São duas maneiras de dizer a mesma coisa, né? Você pode dizer que aquela casa é massa, aquela casa é legal. Depende da circunstância que você tem. Uma maneira de falar, de se expressar, é melhor que a outra, né? A mesma coisa acontece com a matemática. Só que a situação da matemática em geral é menos poética, né? Enfim. Também depende do uso prático também. Por exemplo, num sistema computacional, se você fosse fazer muito cálculo, qual das respostas seria melhor? Qual das respostas seria melhor? Ainda essa seria melhor. Essa aqui ainda seria melhor. Porque o cálculo de raiz é um pouco custoso, né? Aí você tem aqui um cálculo de raiz, uma subtração que equivale a uma soma, outro cálculo de raiz, mais uma soma. Então, são duas somas e dois cálculos de raízes. Aqui, se você deixar o resultado assim, ó, seriam 4 raízes e 2 somas, tá vendo? Se deixar assim é pior ainda, seriam 6 raízes que você tem que calcular, em termos computacionais, né? Então é isso. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Não é aqui não. Eu fechei. Até que hora vai essa aula? 5h30. 5h30. 5h30? Passa rápido, não é boa. Também acho. Nunca vi tanta gente babar o livro. Também não. Ô, tanto babar o livro quanto mais leve é difícil. É bom, né? E olha que normalmente essa função é a Thaís. Então, assim, pessoal, essa aula de hoje, ela foi uma revisão, né? Eu espero que quem não estudou isso, dá uma olhada lá Isso vai cair mais na prova? Tá? Claro, não caiu isso na prova? Mas tem gente que usou isso na prova e já estudou isso. Teve gente que usou isso na prova? Não. Eu usei a prova de Sim. Vocês precisam saber o seguinte, ó. Claro, você pode usar, não tem problema. Mas eu me lembro, eu botei um ângulo tipo 750 graus, né? Aí alguém escreveu 750 graus é 720 mais 30 graus. 750, né? 750 é 720 mais 30 graus. Aí vou usar a fórmula da soma. Pode, né? Não, repare aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Um bom exemplo. Boa, gostei. Por isso que é legal, rapaz, a aula dinâmica, assim, a participação de vocês é importante, importantíssima. Então, letra C, vamos botar a letra C aqui, ó. Digamos, cosseno de 750 graus. Tá? Aí, com toda razão, eu acho que fez isso, né? Ou algo parecido. Isso. Aí ferrou.
Não tem tempo, Não dá, não. Professor, a aula que vem, nossa. Não. Eu vou aproveitar essa bateria aí. Deixa eu gravar a aula logo. Deixa eu gravar para não perder nada. Opa, aqui. Peraí. Olha lá. Você podia legitimamente agir da seguinte forma, ó. Repare. Isso aqui é igual ao cosseno de 720 mais 30 graus. Né? E podia usar, né, aquela fórmula lá. Cosseno do primeiro, cosseno de 720 vezes o cosseno de 30 menos seno de 720 vezes o seno de 30, certo? E aí, qual é o cosseno de 720? 2 voltas, exatamente. É 1, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem aqui o círculo trigonométrico, né? (720 graus é 2 voltas, né? Você termina aqui, ó. 720 graus, ó. 360, 720 graus. Então, cosseno de 720 graus é igual a 1. Caiu nesse ponto aqui, né? Cosseno na horizontal. Isso aqui é 1. Vezes o cosseno de 30, que a gente sabe lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 720. 0, muito bem. 0 vezes seno de 30, meio. Ora, 1 vezes raiz de 3 sobre 2 dá o próprio raiz de 3 sobre 2. E 0 vezes meio dá 0. Ou seja, dá o próprio raiz de 3 sobre 2, né? Certo? Agora, só um instantinho. Precisava isto? Não, porque olha aqui, ó. Cosseno de 750 são 2 voltas e termina no 30 graus. Então isso aqui já é igual ao cosseno de 30 graus. Direto. Que é o raiz de 3 sobre 2. Entendeu como é que é? Você pode usar? Pode, mas não precisa. Entendeu como é que é? Isso sentado, hein? Sem me movimentar. Se eu pudesse andar aqui, aí eu sei, covardia.